O anjo diz a você, neste exato momento, que nada na sua vida está acontecendo por acaso. A razão de você estar ouvindo estas palavras agora é porque existe um decreto sendo liberado no plano espiritual, um decreto que não é humano, não é terreno, não vem da força do seu esforço, mas da intervenção direta dos anjos da abundância. Eles estão se aproximando de você como uma luz suave, porém firme, como uma energia que envolve o seu peito e começa a dissolver antigas camadas de medo, escassez e ciclos repetidos de falta que acompanharam sua história até aqui. Os anjos sabem do que você já enfrentou. Eles viram suas noites de preocupação, suas tentativas de recomeçar, suas dúvidas internas sobre merecimento e suas orações silenciosas que muitas vezes você achou que ninguém ouviu. E agora, eles dizem a você, tudo isso está prestes a mudar. Os anjos da abundância se aproximam, e quando eles chegam, nada permanece igual. Há um movimento no campo espiritual que se inicia a partir do decreto divino que eles agora liberam sobre a sua vida. É como se uma espiral de luz dourada se abrisse acima da sua cabeça, descendo lentamente, penetrando seu campo energético e ativando códigos antigos, códigos que sempre existiram, mas que estavam adormecidos pelo peso das crenças, das experiências, das dores e dos traumas que você carregou por tanto tempo. Eles dizem que existe dentro de você uma frequência de prosperidade que nunca foi apagada, apenas esquecida. E hoje, o decreto que está sendo proclamado restaura essa frequência. O anjo diz a você que existe uma diferença entre pedir e decretar. Pedir vem da necessidade. Decretar vem da autoridade espiritual. Hoje, você não está apenas pedindo prosperidade. Você está recebendo um decreto que altera sua realidade energética. Ele diz que decretos são como chaves que destravam portas invisíveis, portas que estavam fechadas por anos, portas que você talvez nem soubesse que existiam. Quando um decreto angelical é proclamado, tudo ao redor responde. Circunstâncias se movem, oportunidades aparecem, pessoas certas são enviadas, caminhos bloqueados são liberados. Os anjos mostram que ao seu redor existe um campo de pobreza criado não apenas pelo que faltou na sua vida, mas pelo que você aprendeu a acreditar. Crenças antigas repetiam em silêncio, não é para mim, não consigo, não vai dar certo, de novo isso acontecendo, prosperidade é para os outros. E você absorveu essas frases como verdades, sem perceber que elas se transformaram em pactos invisíveis com a limitação. O anjo toca agora a região do seu peito, e ao tocar, ele rompe essas crenças como quem rompe correntes antigas. Você vai sentir, nos próximos minutos, uma leveza que não é psicológica, é espiritual. É a libertação da energia que mantinha você preso. Os anjos dizem que pobreza não é só falta de dinheiro. É falta de luz, falta de direção, falta de movimento. Pobreza energética é quando a pessoa sente que tudo é uma luta, que tudo é pesado, que tudo exige esforço extremo. Pobreza emocional é quando a pessoa se sente sempre um passo atrás. Mas hoje, eles explicam que o decreto está dissolvendo não apenas a pobreza financeira, mas todas as formas de pobreza. Eles dizem, antes da riqueza chegar no mundo físico, ela nasce no mundo espiritual. É por isso que você sente que algo está acontecendo dentro de você enquanto ouve esta mensagem. Uma mudança que parece interna, porém real. Os anjos começam a revelar algo profundo. Existe uma roda de abundância que deveria girar ao seu favor, mas que estava travada. Travada por medo, travada por padrões familiares, travada por repetição. E é por isso que você se esforçava tanto e parecia receber tão pouco. O anjo da abundância coloca agora as mãos sobre essa roda espiritual e diz, eu destravo o que impedia o fluxo. É como se uma engrenagem interna começasse a girar, produzindo uma sensação de movimento, de impulso, de abertura. Você não está imaginando. Isso é real. Isso é energia se movendo. O anjo continua. A prosperidade não está vindo de fora para dentro. Ela está sendo ativada de dentro para fora. Ele mostra que você carrega um brilho que foi encoberto pelo tempo, pelas lutas e pelas experiências, mas que nunca desapareceu. Esse brilho é parte do seu propósito, parte de quem você é. Parte do motivo pelo qual você chegou até aqui. Agora os anjos declaram, nós removemos o véu que escondia sua verdadeira luz de prosperidade. E ao remover esse véu, você começa a atrair situações diferentes, relacionamentos diferentes, resultados diferentes. Eles dizem que este decreto não atua apenas no agora, mas também no passado. Ele desfaz impactos de escolhas antigas, quebra consequências negativas geradas por momentos de desespero e reescreve, espiritualmente, caminhos que antes levariam à perda. O anjo fala, você não viverá mais no padrão da repetição. A partir de hoje, você vive no padrão da expansão.
E esse padrão é alimentado por luz dourada, uma luz que simboliza riqueza, fluidez, criatividade, prosperidade e oportunidades que se manifestam quase como coincidências, mas que, na verdade, são intervenções espirituais coordenadas. O anjo olha diretamente para você e diz: você não está recebendo uma mensagem. Você está recebendo um decreto. E decretos não pedem permissão. Eles se cumprem. Você pode até não ver agora, mas vai perceber nos próximos dias que algo grande começou. Um ciclo terminou. Outro acaba de iniciar. Eles dizem que a pobreza se baseia em memórias. A riqueza se baseia em destino. E hoje, você está sendo realinhado com o destino que sempre foi seu. Os anjos finalizam este primeiro momento dizendo: receba. A luz está descendo. O decreto está ativo. A prosperidade foi liberada. E enquanto essa frase ecoa, você pode sentir uma vibração leve, quase como um calor suave nas mãos, no peito ou na cabeça. Isso é a confirmação. O decreto está em operação. Quando os anjos da abundância se aproximam, algo profundo acontece no campo energético da pessoa. É como se uma onda luminosa avançasse silenciosamente, dissolvendo pactos antigos com a escassez, memórias de falta, sentimentos de incapacidade. E no lugar disso, eles instalam um novo decreto, uma nova linha de destino, uma nova rota pela qual os bens, oportunidades e favores começam a chegar. E talvez você já esteja sentindo essa energia agora. Uma leve pressão no peito, um arrepio na nuca, o ar ficando mais suave, como se o ambiente tivesse sido purificado. Isso não é imaginação, é resposta espiritual. É sinal de que o decreto que será liberado aqui hoje encontrou a sua alma preparada. Os anjos dizem: a pobreza não é o seu nome. A miséria não é a sua história. A falta não é o seu destino. Eles afirmam que sua identidade espiritual é abundância, porque você veio da fonte que nunca se esgota. E quando você se alinha com essa verdade, o decreto celestial se materializa. Nesse momento, há um anjo específico se aproximando, um enviado do reino da expansão. Ele traz uma chama dourada nas mãos. Dentro dessa chama está o decreto que muda ciclos, que desfaz limitações, que reposiciona você num lugar de honra, provisão e crescimento. E ele diz algo profundamente poderoso. Hoje eu libero o decreto que rompe a pobreza e ativa a rota da riqueza em sua vida. Quando essas palavras são ditas no plano espiritual, elas ecoam como trovões suaves. É como se o universo inteiro respondesse ao comando. É como se todas as portas que estavam fechadas se agitassem, prontas para se abrir. A energia desse decreto começa a se mover agora em direção ao seu campo de prosperidade. Imagine fios escuros sendo cortados. Imagine pesos financeiros sendo soltos. Imagine uma malha de luz dourada envolvendo sua mente, suas emoções, sua casa, seu caminho. Esse decreto não é apenas uma frase. É uma tecnologia espiritual, um mecanismo divino que reconfigura sua vida financeira a partir da raiz. Se você tem vivido bloqueios inexplicáveis, ciclos repetitivos de falta, contas acumuladas, portas que quase se abrem, mas não se concretizam, oportunidades que evaporam, sensação de estar preso no mesmo cenário. Este decreto chega exatamente como um código que reescreve tudo. Os anjos mostram que muitas vezes a pobreza não se manifesta apenas no bolso. Ela aparece na mente através do medo, da autossabotagem, da dúvida. E por isso eles dizem: a mente é a primeira porta que o decreto liberta. E talvez você perceba isso durante essa mensagem. Uma clareza nova, uma coragem suave, uma sensação de que algo grande está vindo. Esse é um sinal inequívoco de que os anjos estão alterando seu campo vibracional. Eles te mostram agora um selo de luz sendo colocado sobre você. Esse selo contém 3 códigos espirituais. Um código da liberação, ele corta pactos com a pobreza. 2 código da expansão, ele ativa oportunidades e acelera caminhos. 3 código da materialização, ele aproxima o dinheiro de forma prática e constante. Observe, no espírito, como esses 3 códigos se unem e formam uma espiral de luz dourada acima da sua cabeça. Ela gira, ela se alarga, ela se âncora no seu campo energético. E quando isso acontece, instantaneamente, você é reposicionado em uma frequência de prosperidade inevitável. Os anjos dizem: onde havia falta, haverá fluidez. Onde havia bloqueio, haverá movimento. Onde havia atraso, haverá aceleração. Onde havia peso, haverá leveza. Eles mandam te dizer que você não vai terminar este mês do mesmo jeito que começou, que mudanças inesperadas vão se manifestar.
e que as estruturas da pobreza estão ruindo agora. Enquanto você escuta essa mensagem, algo muito importante ocorre. Sua alma está concordando com o decreto. E quando a concordância é espiritual, nada pode impedir o cumprimento. Os anjos declaram: a partir de hoje, você caminha com o decreto da abundância selado em sua vida. E esse selo não pode ser quebrado. O que está acontecendo agora no plano espiritual é mais profundo do que você imagina. Porque, diferente das orações comuns que apenas pedem, um decreto angelical ordena. Ele não súplica. Ele estabelece. Ele ativa uma lei divina. E é exatamente esse tipo de força que está sendo ancorada na sua vida neste momento. Os anjos mostram que esse decreto não fica apenas no campo espiritual. Ele desce, atravessa dimensões, toca a realidade física e começa a reorganizar circunstâncias, pessoas, eventos e oportunidades ao seu redor. É como se um tabuleiro inteiro estivesse sendo rearranjado em seu favor. Você talvez comece a notar nos próximos dias uma notícia financeira inesperada, um pagamento que estava travado há tempo, uma solução que chega sem esforço, um convite que abre portas, uma chance que surge do nada, ou até um livramento de um prejuízo que você nem percebeu que ia ter. Nada disso é coincidência. É resposta ao decreto. E os anjos explicam por quê. Uma vez que um decreto é liberado, ele cria uma rota pela qual tudo aquilo que estava retido começa a fluir. Eles dizem: a riqueza já estava a caminho. O decreto apenas remove o que impedia a chegada. Talvez você nunca tenha percebido, mas havia interferências antigas dificultando a fluidez do dinheiro na sua vida. Memórias emocionais, crenças herdadas, vibrações de medo, até influências espirituais de bloqueio. E hoje, esse campo que te prendia foi quebrado. Os anjos mostram uma imagem. Você caminhando com uma corrente nos pés. E eles cortando essa corrente com uma espada de luz. Essa espada representa o decreto. E o corte representa sua nova liberdade financeira. Eles dizem: a pobreza perde o direito de agir onde um decreto angelical foi estabelecido. Isso significa que, a partir deste momento, não é mais você tentando vencer na força do braço. Agora é o universo trabalhando em unidade com você. Há um movimento acontecendo agora no plano espiritual, como se milhares de partículas de luz se direcionassem à sua vida, reconstruindo caminhos, reprogramando frequências, acelerando processos. Os anjos explicam: a pessoa que recebe um decreto de abundância nunca mais volta ao nível de escassez que estava. Porque uma vez que a realidade espiritual muda, a realidade física precisa acompanhar. E talvez você esteja sentindo isso no corpo agora. Pode ser uma leve vibração nas mãos, uma sensação de eletricidade no peito, um calor no rosto ou até uma paz profunda que toma conta de você. Essas sensações são a confirmação de que a energia deste decreto entrou em sincronia com o seu campo. Os anjos dizem algo muito importante. Prepare-se, porque você será surpreendido por algo grande nos próximos dias. E eles enfatizam: será algo que você não esperava, mas que virá como sinal de validação. O decreto liberado aqui hoje tem uma promessa incorporada. Ele não voltará vazio. O que significa? Que ele vai gerar resultado, vai mexer na sua vida financeira, vai produzir sinais reais, vai abrir portas, vai destravar caminhos, vai trazer oportunidades palpáveis. Eles mostram agora 3 ondas de manifestação. Primeira onda: movimento. Você começa a notar pequenas mudanças, sinais, confirmações. Segunda onda: aberturas. Portas surgem, convites aparecem, pessoas certas chegam. Terceira onda: materialização. O dinheiro começa a se aproximar, contas se equilibram, projetos fluem, abundância se manifesta. E os anjos reforçam: nada do que é seu será negado. Nada do que é seu será perdido. Tudo o que foi retido será devolvido multiplicado. Essa energia agora está sendo selada. É como se uma assinatura de luz fosse colocada sobre o decreto, garantindo sua execução e impedindo qualquer interferência contrária. Os anjos concluem dizendo: a abundância foi liberada. Agora, permita-se recebê-la. Agora, enquanto você escuta estas palavras, os anjos da abundância se reúnem ao seu redor em uma formação completamente diferente da que atuaram nos blocos anteriores. Antes, eles removiam, limpavam, dissolviam. Agora, eles consagram. Agora, eles selam. Agora, eles fixam o decreto no seu campo energético, gravando-o como um código permanente que não poderá ser apagado nem por dúvidas, nem por medo, nem por carências temporárias, nem por influências externas.
Eles dizem que este é o momento mais importante de toda a transmissão, o momento em que o decreto angelical deixa de ser apenas uma energia liberada e passa a se tornar parte integrante do seu ser, parte do seu DNA energético, parte da sua rota espiritual daqui para frente. Os anjos mostram um símbolo, um círculo de ouro, envolvido por 12 pontos de luz. Esse círculo representa a totalidade, o ciclo completo, o fluxo contínuo, a prosperidade que não se esgota. E os 12 pontos representam os 12 aspectos da abundância divina: provisão, multiplicação, proteção, direção, clareza, bênção, movimento, expansão, aceleração, estabilidade, realização e colheita. Eles colocam esse círculo diante de você e dizem: este é o selo que entra agora no seu destino. E enquanto esse círculo de luz começa a girar lentamente, uma energia quente toca a região do seu peito. É como se uma chama suave se acendesse por dentro, abrindo espaço para um novo nível de compreensão, de recepção, de merecimento. Eles explicam que muitos seres humanos tentam receber abundância, mas sem antes ativar dentro de si a capacidade de sustentá-la. E é isso que está acontecendo agora. Não é apenas prosperidade entrando, é você se tornando capaz de manter, expandir e multiplicar essa prosperidade de forma natural, fluida e contínua. Os anjos dizem: a prosperidade que chega não será perdida. O que chega agora encontra raiz. E esse é um ponto extremamente importante, porque existem pessoas que recebem oportunidades, dinheiro, bênçãos, mas essas coisas escapam, somem, se desorganizam. Isso acontece porque ainda não havia um campo estruturado para sustentar o fluxo. Mas você está sendo preparado de forma diferente. Você está sendo alinhado em um nível mais profundo, onde a prosperidade deixa de ser um pico temporário e passa a ser um estado de vida. Eles continuam: o decreto que você recebeu substitui códigos antigos. A partir de agora, sua mente não será mais território fértil para escassez. E enquanto eles dizem isso, algo significativo acontece no plano espiritual. Uma placa cinza, densa, que estava ligada à sua mente espiritual, associada a memórias de carência, falta, limitações e padrões financeiros repetitivos, começa a se desfazer como pó iluminado. É como se aquela velha programação estivesse finalmente se soltando. Os anjos a removem e inserem algo novo em seu lugar, um prisma de luz dourada, simbolizando a consciência da abundância contínua. Eles dizem que essa substituição é essencial, porque sem ela, todo o decreto perde força com o tempo. Mas com um novo código instalado, esse decreto se renova automaticamente todos os dias, como se fosse abastecido por uma fonte divina que nunca seca. Agora, os anjos se aproximam mais. O ambiente espiritual muda de tonalidade, o dourado se intensifica, o ar vibra com uma energia mais forte, quase como se tudo ao redor estivesse pulsando. Eles começam a pronunciar, em uníssono, uma palavra sagrada, não audível, mas sentida. Essa palavra ativa uma série de luzes que descem como partículas brilhantes. Elas pousam sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus caminhos, sobre suas futuras decisões e até sobre seus passos que ainda serão dados. Essas partículas representam aquilo que os anjos chamam de resposta acelerada. É a manifestação mais rápida, mais direta e mais alinhada que você já experienciou. Eles explicam: a partir deste decreto, você não caminhará mais sozinho. Caminhará com providência. E você talvez sinta isso agora no corpo. Um arrepio leve, uma expansão na respiração, uma sensação de presença. Isso é o sinal de que o decreto não está apenas pairando sobre você. Ele entrou, ele aderiu, ele fixou. Os anjos então colocam diante de você 3 caminhos, representados por 3 faixas de luz. A faixa dourada representa o dinheiro que flui sem esforço, através de oportunidades, soluções e convites inesperados. A faixa branca representa a clareza para tomar decisões financeiras corretas, evitando prejuízos e perdas. A faixa azul celeste representa a proteção dos seus recursos, para que nada seja desperdiçado ou drenado. Eles dizem que você caminhará pelos 3 caminhos ao mesmo tempo, sem necessidade de escolher. Você terá fluxo, clareza e proteção. E isso muda absolutamente tudo na sua vida financeira. Agora, os anjos declaram algo que fecha todo o processo. O decreto está ativo. O decreto está selado. O decreto está irreversível. E nesse momento, uma onda de energia dourada avança em sua direção como uma chama viva, atravessando seu campo e expandindo tudo ao seu redor. Você se torna maior, mais luminoso, mais confiante, mais conectado com a prosperidade divina. Essa expansão é a confirmação final de que o decreto foi aceito e registrado nos planos superiores. Os anjos então concluem com uma promessa.
Nada poderá impedir o que foi estabelecido hoje. O que é seu virá. E quando vier, virá multiplicado. Você sente a presença dele se afastando lentamente, não por partida, mas por missão cumprida. E no fundo da sua alma, você sabe: algo grandioso começou aqui. E esse início não tem retorno. Ele apenas cresce. Ele apenas se expande. Ele apenas se manifesta. Este é o decreto. E este decreto agora é parte de você.